Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, eu vou falar de um anime onde a humanidade vive atrás de muralhas para se proteger da ameaça dos titãs. O anime se chama Attack on Titan. E caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores, confira na playlist de Shingeki no Kyojin aqui do canal. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com Connie acordando Armin. O garoto havia desmaiado após passar pelo choque de ver o seu melhor amigo sendo devorado, e parece que ele não se lembra do que aconteceu. Connie pergunta o motivo de Armin estar sozinho, e questiona onde está o resto dos soldados do esquadrão. Até que Armin se lembra de tudo e começa a gritar e chorar. Então Ymir intervém, dizendo que é óbvio que todos os outros morreram e somente o rapaz sobreviveu. Connie manda ela calar a boca, e se nega a acreditar que algo assim pode ser verdade. Ymir demonstra sentir pena de Eren e dos outros, logo em seguida xingando Armin de retardado e falando que o garoto só sobreviveu, pois os titãs confundiram ele com um cadáver. Connie se enfurece ao ouvir aquilo e ameaça bater em Ymir, porém Kurista aparta a discussão, até que Armin se levanta, pedindo desculpas por ter atrapalhado, e logo em seguida partindo para se juntar ao esquadrão de retaguarda. Connie pensa em ir atrás do rapaz, entretanto ela não poderia deixar o seu posto. Armin começa a se lembrar dos tempos em que apanhava dos valentões, comentando que esse mundo é um inferno, onde os fortes devoram os fracos, e que não pode suportar que Eren e Mikasa sejam tão fortes e ele tão fraco, necessitando de ajuda dos dois o tempo todo. O garoto claramente se sente culpado por Eren ter sido devorado enquanto o salvava, então de repente ele agarra o gancho do equipamento 3D e cai no chão, se deparando com a cena de Hana fazendo uma massagem cardíaca em seu namorado Franz. Desesperada, a moça pede ajuda a Armin, já que Franz não está mais respirando. Armin diz que o rapaz está morto e que ambos devem sair de lá, já que o local não é seguro, mas Hana não dá ouvidos e continua desesperadamente tentando reanimar o seu namorado. Então nós vemos um grupo de pessoas tentando sair da cidade, mas o mercador ganancioso está tentando passar com as suas mercadorias pela saída do local, atrapalhando a passagem de todos que querem deixar Trost. Os cidadãos começam a pedir que os soldados da tropa estacionária tomem uma atitude contra aquilo, mas o homem intimida um combatente, falando que ele é o presidente da associação de mercadores, e que sendo assim é o responsável por pagar pelos alimentos que os soldados comem, e diz que aquela mercadoria vale mais que a vida de todos que estão lá. Até que de repente uma criança mostra para sua mãe que um titã está se aproximando do local, então o titã começa a se aproximar em alta velocidade, e a população fica desesperada, empurrando a mercadoria para conseguirem fugir pela saída. Um grupo de soldados de elite se aproxima da criatura, com um deles questionando o motivo do titã ter os ignorado, e partindo até a multidão de pessoas. Então o soldado é respondido que aquela é uma espécie rara, e por conta disso não adianta ficar se questionando sobre o comportamento do titã. Nem mesmo o grupo de elite está conseguindo alcançar a criatura, até que de repente Mikasa consegue alcançar a ameaça, cortando a nuca e a finalizando antes que pudesse ferir alguma pessoa. A garota se enfurece ao perceber que o mercador estava atrasando a passagem dos cidadãos. Ela diz que os soldados vão continuar morrendo enquanto a evacuação não for concluída. Então Mikasa se aproxima do mercador, derrubando seus guardas facilmente e ameaçando o homem para que tire a carroça da saída. Mas o mercador fala que vai denunciar Mikasa para o seu superior, e a garota responde que cadáveres não podem falar, apontando a sua espada para o homem e fazendo com que ele abra a passagem para os cidadãos evacuarem Trost. A menina e sua mãe agradecem a soldada, então ela responde com o sinal da mão no coração e se retira do local. Mikasa tem um flashback de sua infância, ao observar aquela mãe e filha agradecendo. O ano é 844, e a garota está sentada junto de seus pais, o senhor e senhora Ackerman. Então Mikasa mostra para sua mãe o bordado que acabou de fazer, e a mulher a elogia, falando que aquele bordado é passado de geração em geração, e quando a garota tivesse seus filhos, ela teria que os ensinar a fazer. Ao ouvir sobre ter filhos, Mikasa começa a questionar a sua mãe sobre o assunto. A senhora Ackerman ri e diz para a garota perguntar ao seu pai, mas o senhor Ackerman passa a bola para Grisha, falando que quando o médico chegasse poderia explicar para a menina. Algum tempo se passa e Eren e Grisha estão do lado de fora da casa dos Ackerman. O pai de Eren diz para o garoto que lá tem uma menina da sua idade e que ele deveria ser legal com ela, já que Mikasa mora em um lugar onde não tem crianças para ela fazer amizade. Grisha bate várias vezes na porta, mas ninguém atende. Então o médico decide dar uma espiada para ver se tem alguém na casa. O doutor fica em choque ao ver que a senhora Ackerman está sangrando no chão do local. Ele entra na casa para checar a pulsação da mulher e percebe que ela está morta e que Mikasa havia sumido. Então o doutor chama a polícia para investigar o local e descobrir o que aconteceu. Ele pede que seu filho espere no pé da montanha, e passamos para Mikasa, que está amarrada dentro de uma cabana, com seus sequestradores pensando no que vão fazer com ela. Um dos homens diz que eles deveriam vendê-la, já que a garota é metade asiática, e por conta disso pagariam um bom preço por ela. O bandido acrescenta que antigamente a humanidade se dividia em raças, e que Mikasa é uma das últimas descendentes de um lugar chamado de Oriente. Então nós vemos um flashback de um momento em que os pais de Mikasa foram finalizados. O Sr. Ackerman atende a porta, pensando que era Grisha e Eren que estavam lá. Entretanto, eram os bandidos, que não lhe dão chances e enfiam uma faca em sua barriga assim que o homem atende a porta. Os bandidos entram no local, e um deles ameaça a Sra. Ackerman com um machado, falando que irá abrir a cabeça da mulher se ela tentar algo.
até que de repente a mãe de Mikasa pega uma tesoura que ambas estavam usando para bordar e parte para cima do bandido. A mulher pede que a sua filha fuja enquanto ela distrai o homem, mas a garotinha fica parada diante daquela situação, então o bandido finaliza a Sra. Ackerman com um golpe de machado na cabeça. Mikasa fica perplexa ao ver a sua mãe morta, e o homem se aproxima da garota e apaga ela com um soco. Voltamos para a cabana. Eren bate na porta do lugar onde se encontra Mikasa e os bandidos, então um dos bandidos atende e pergunta como o garoto achou o lugar, e com lágrimas no rosto ele responde que se perdeu na floresta. O bandido se finge de bonzinho para o menino não suspeitar de nada, e fala que a floresta é um lugar perigoso, acariciando a cabeça de Eren. O garoto aproveita que o homem havia baixado a guarda e o apunhala com uma faca. O outro bandido se levanta em desespero após ver o que Eren fez, então o garoto fecha a porta e se esconde. O malfeitor começa a ir atrás de Eren, mas quando ele abre a porta é surpreendido, sendo ferido por uma lança. Mikasa está em uma espécie de transe, possivelmente em um estado de choque por ter passado por toda aquela situação, mas ela acaba saindo desse estado ao ver Eren atacando o assassino. O garoto diz para Mikasa que está tudo bem, e logo em seguida corta a corda em que ela estava amarrada. Então Eren se apresenta falando que é o filho do Dr. Grisha, e que ele e o seu pai foram até a casa dela para uma consulta, mas presenciaram a terrível cena quando chegaram lá. Mikasa alerta que tem um terceiro homem, já que Eren só finalizou 2. O garoto se vira e percebe que o outro bandido está atrás dele. O menino tenta fugir, mas o homem desfere um chute em sua barriga. Então o cara segura o garoto pelo pescoço e diz que irá matá-lo. E nesse momento nós vemos uma das cenas mais marcantes do anime, onde Eren diz várias vezes a palavra Tatakae, que significa lute, na intenção de fazer Mikasa reagir e lutar diante daquela situação. Eren fala que se a garota não lutar, ela irá morrer. Mikasa pega a faca que está no chão, porém demonstra estar sem coragem para apunhalar o bandido. E Eren começa a perder os sentidos por estar sendo subjugado, até que Mikasa, do presente, começa a narrar a situação, contando que naquele momento ela teve uma espécie de despertar, percebendo que o mundo que vivia é realmente cruel, e que até mesmo quando seu pai caçava o jantar, ilustrava bem a ideia de presa e predador. E acrescenta que desde aquele momento, ela assumiu o controle de si mesma, pensando como se pudesse fazer qualquer coisa. De repente, a garota adquire uma força fora do comum, quebrando o cabo de madeira da faca e o solo da casa. Logo em seguida, apunhalando o bandido pelas costas, bem no coração. Algum tempo depois, os policiais militares chegam ao local, e se surpreendem ao verem que 2 crianças haviam conseguido finalizar 3 homens adultos. Grisha também se encontra lá e abraça o seu filho, logo em seguida dando uma bronca por o garoto não ter esperado no pé da montanha, assim como ele havia dito. Eren rebate falando que se eles tivessem esperado até a polícia chegar, os bandidos teriam fugido. Mas o Dr. Jäger se mostra zangado, e diz que ele teve muita sorte por não ter morrido. Então Grisha pergunta se Mikasa se lembrava dele, falando que eles já haviam se encontrado antes, quando a garota era menor. Mikasa demonstra se lembrar, e com uma expressão fria, pergunta para onde eles iriam agora, já que ela não tem mais para onde voltar. A garota também diz que está com frio, e Eren cobre ela com um cachecol que ele estava usando. Grisha pede para Mikasa ir morar com eles, comentando que ela passou por muita coisa e precisa descansar. Então a garota se emociona e começa a chorar. Voltamos ao presente, e vemos que a evacuação foi realizada com sucesso, sem nenhum cidadão morto, somente os soldados que se sacrificaram para os proteger. Então dos companheiros de Mikasa diz para ambos recuarem e voltarem escalando a muralha com os equipamentos, já que o portão se fechou. Mas a garota se recusa e diz que vai ajudar na retirada da linha de frente, partindo e logo em seguida falando que poderia fazer tudo enquanto Eren estiver ao seu lado. No depósito de suprimento de gás estão a tropa de resgate e o grupo do Capitão Kitsu. Então um dos soldados de resgate pede para que Kitsu fique lá com eles e os ajude a proteger o local, já que não seriam capazes de fazer isso sozinhos. Entretanto, o capitão diz que precisava se agrupar com o esquadrão de evacuação, e um dos membros do resgate acusa Kitsu de estar correndo para dentro dos portões para se proteger. Então o capitão responde que esse é o seu dever, e se eles não calassem a boca seriam tratados como rebeldes e condenados a uma execução. Mikasa sobe até o alto de uma torre para tentar ter uma visão melhor da cidade. Então a garota percebe que mesmo após os sinos de evacuação terem sido tocados, os soldados não estavam escalando as muralhas para voltar. Até que nós vemos um grupo de recrutas presos dentro da base de suprimentos, com vários titãs cercando o local e os impedindo de sair de lá. Um dos soldados está carregando a sua arma, e a sua companheira de equipe o pergunta no que aquilo ajudaria contra os titãs. Então o soldado usa a arma para se finalizar. John e Connie estão em um grande problema. Ambos os jovens estão sem gás nos equipamentos para escalar as muralhas e recuar. John pensa que irá morrer e culpa o grupo de emergência, que eram os responsáveis por repor o gás dos equipamentos de locomoção dos soldados. Ele fala que os ajudantes se esconderam na base de suprimentos, por sentirem medo dos titãs, e que nesse momento o lugar se encontra cercado pelas criaturas, e por conta disso eles não podem ir até lá para reabastecer. Entretanto, Connie propõe que eles usem um pouco de gás que lhe resta para ir até o lugar, falando que essa é a única saída possível, já que ficar lá parado só atrairia mais titãs. John acha essa tática uma boa ideia, entretanto ele questiona se iriam conseguir fazer isso, visto que todos os veteranos do grupo
foram eliminados, e restou somente os recrutas, que por sua vez têm pouca experiência e muitos deles se encontram abalados psicologicamente. Sasha está tentando animar os soldados que são desolados, dizendo para eles se levantarem e que se todos trabalharem juntos, vão sair dessa situação. Até que ela se aproxima de Armin e pede ajuda para motivar os recrutas. Porém, o garoto está traumatizado com a morte de seu melhor amigo. Marco, Reiner, Annie e Bertold também estão no local. Então Annie pergunta para Reiner o que eles irão fazer, e o rapaz responde que o plano é esperar mais soldados chegarem até o local, para agirem juntos. Marco fala que eles iriam morrer lá, mostrando que também está abalado. Mikasa chega até o local e pergunta para Annie se ela viu onde está o grupo de Eren. A garota responde que não os viu, mas que alguns grupos tinham escalado a muralha. Então Reiner diz que Armin está logo ali, e Mikasa chama por seu amigo. Armin sente um enorme medo ao ver a moça. Ele se questiona como iria olhar para Mikasa, após Eren ter se sacrificado para o salvar. O garoto está sofrendo tanto que começa a pensar que seria melhor ter morrido junto. Mikasa pergunta onde Eren está, enquanto olha para os lados tentando achar o seu irmão. Até que Armin começa a chorar novamente e revela que Eren faleceu, assim como Minah e Thomas, e que todos morreram cumprindo seu dever. O garoto ainda não havia contado para ninguém sobre isso, e todo o restante do grupo ficam desacreditados ao ouvir a notícia. Então Armin pede perdão para Mikasa, dizendo que Eren havia morrido para o salvar, e que ele não fez nada para impedir aquilo. E surpreendentemente a garota reage calmamente, e fala que aquele não é o momento para se deixar levar pelas emoções. Mikasa dá a ideia de ir até a base de suprimentos para reabastecer o gás dos equipamentos. Ela faz um discurso para o grupo, falando que é forte e que pode exterminar todas as criaturas sozinha, e que os outros recrutas são fracos e covardes, que podem ficar roendo unha enquanto ela faz o serviço. E alguns soldados ficam preocupados, dizendo que ela iria morrer se fosse sozinha. Mikasa responde que não se pode vencer sem lutar, assim como Eren falou para ela. Então a garota parte para enfrentar as criaturas. John grita para todos perguntando se eles iriam deixar um companheiro lutar sozinho, e logo em seguida ele e Connie partem para ajudar Mikasa. Sasha também consegue motivar o resto do grupo e todos partem para ajudar a eliminar os titãs que estão na base de suprimentos. Mikasa toma a vanguarda e começa a eliminar os titãs no caminho, enquanto Connie se surpreende com a velocidade que a garota consegue alcançar. Mas Armin se mostra preocupado com a quantidade de gás que Mikasa está usando para se locomover, e fala que ela está se movendo tão rápido para disfarçar o nervosismo que ela está sentindo. Até que de repente, o combustível de Mikasa acaba, fazendo com que ela bata no telhado e caia em um beco da cidade. Então Armin e Connie partem para resgatar sua companheira, enquanto John continua a missão principal. Mikasa começa a se lamentar, dizendo que mais uma vez havia perdido a sua família. Então um titã começa a se aproximar, e ela troca a lâmina de sua espada para enfrentar a criatura. Mikasa diz que está pronta para morrer, e que esse mundo pode ser ao mesmo tempo cruel e lindo. O titã a ataca, e ela corta a mão da criatura, e em seguida salta para desviar do ataque, já que está sem gás no equipamento. Mas a aberração desfere um forte golpe no chão, que acaba jogando Mikasa na parede. Então a garota começa a se questionar o motivo de ainda estar lutando, já que Eren era o que lhe dava força de vontade. Mikasa diz que se morresse não poderia mais se lembrar de Eren, e isso lhe dá motivação para continuar lutando. Mas de repente surge um titã atrás da garota, e desfere um forte soco no rosto da criatura que estava atacando ela. Então o titã misterioso solta um grito e esmaga a cabeça da criatura com um chute. Mikasa fica sem entender o motivo de um titã estar atacando o outro, e Armin chega até o local e resgata sua amiga. John avista um recruta sem gás e prestes a ser devorado por titãs, e alguns soldados vão ao resgate do rapaz. John tenta os impedir, mas eles vão mesmo assim, e logo em seguida são finalizados pelas criaturas. Então ele fica paralisado diante dessa situação, se culpando por não ter os impedido de irem ajudar, e questionando se tem o direito de ser responsável pelos demais soldados, já que deseja entrar para a polícia militar. Connie, Mikasa e Armin estão no telhado de uma casa observando o titã misterioso enfrentando seu semelhante. Esse estranho gigante aparenta saber artes marciais, já que ele faz uma postura para lutar e também demonstra saber que o ponto fraco das criaturas é a nuca. O misterioso titã arranca a cabeça do outro com um soco. Entretanto, a sua mão fica machucada, e ele mostra que tem um fator de cura melhor do que os titãs comuns, se regenerando completamente em poucos segundos. Connie se mostra preocupado que o poderoso titã possa os atacar, e pede para que saiam logo de lá. Mas Armin comenta que a criatura está os ignorando, e dá o gás de seu equipamento para Mikasa, pedindo que ela use com cuidado dessa vez. O rapaz pede para que a garota deixe uma das lâminas, para ele não ser devorado por um titã, já que iria ficar preso lá. Mas Mikasa diz que não vai abandoná-lo e revela que no começo ela não entendeu o motivo daquele titã estar atacando o outro de sua espécie, mas que depois percebeu que a criatura representa o ódio da humanidade em forma encarnada. Mikasa e Connie decidem carregar Armin junto com eles. Entretanto, o garoto fica preocupado que um de seus amigos possa morrer por sua causa novamente. Então Armin propõe uma outra tática, usando o titã
misterioso para eliminar as outras criaturas que estão cercando a base de suprimentos, já que o mesmo não demonstra interesse em ferir humanos. Connie pergunta como eles vão levar o titã misterioso até lá, e Armin responde que eles poderiam eliminar os outros titãs que estão ao redor da criatura, para a fazer ir atrás dos que estão cercando a base, visto que a criatura parece estar lutando por puro instinto. Mikasa concorda com o plano, mas Connie se mostra receoso. O grupo de jovens começa a eliminar os titãs que estão ao redor da poderosa criatura, e a sua atenção se volta para a base, conforme o plano de Armin. Jon continua com seu dilema sobre liderança e responsabilidade, então ele decide aproveitar que o grupo de titãs está distraído para passar pelas criaturas sem ser percebido, liderando todos os outros soldados até a base. Até que Jon acaba sendo agarrado por um titã, mas ele consegue escapar após cortar um dos dedos da criatura, e Marco se aproxima do rapaz e o elogia por ser um bom líder. No caminho, alguns dos soldados acabam sendo eliminados, e Jon consegue chegar ao local, pulando através de uma das janelas, mas ele se sente culpado por alguns de seus companheiros terem morrido por causa de seu plano. Então o garoto percebe que os membros do grupo de emergência estão escondidos embaixo da mesa, em vez de fazerem o seu papel e auxiliar os outros soldados a reabastecer o gás dos equipamentos. Jon se enfurece e soca o rosto de um deles, o xingando de filho da mãe. Mas a garota argumenta que os titãs invadiram a sala de reposição, e por isso eles não foram reabastecer o combustível. Até que de repente Reiner escuta um barulho se aproximando, e pede para todos se abaixarem. Então o titã bate a cabeça com força em uma das paredes, na intenção de entrar lá. Jon fica paralisado e diz que era óbvio que eles não conseguiriam vencer algo tão grande assim. Então tudo fica em câmera lenta, e o titã misterioso desfere um forte soco no rosto das criaturas, e Jon se pergunta o que é aquilo. Mikasa, Armin e Connie chegam ao local, e Connie explica que aquele titã é um espécime raro, que caçava outros da sua própria raça, não demonstrando interesse em humanos. O restante do grupo se mostra um pouco preocupado com a ideia de um titã os ajudar, mas por estarem em uma situação crítica acabam aceitando. Jon encontra várias caixas com armas da polícia militar, e dá a ideia de usar contra as criaturas. Armin comenta que será possível cegar a visão dos titãs menores, que têm 4 metros de altura, e que tomaram a parte de reabastecimento de gás da base. Ele explica que o plano é um grupo descer de elevador e ficar frente a frente com as criaturas, disparando nos olhos dos titãs para os cegar, enquanto um outro grupo menor, com 7 soldados, irá atacar a nuca das criaturas, se aproveitando da distração causada pelas armas. Armin acrescenta que os membros mais habilidosos vão ficar encarregados de finalizar os titãs, como Mikasa, Reiner e Annie. Entretanto, o garoto fica preocupado em montar um plano que coloque a vida de todos em risco, mas Mikasa o reconforta, falando que ele tem a habilidade de fazer boas escolhas. Então o grupo parte para executar o plano. As criaturas se aproximam do elevador e os soldados disparam com as armas para os cegar. Logo em seguida, Mikasa e os outros finalizam alguns titãs pelas costas, só que Connie e Sasha erram o ataque e ambos ficam em apuros. A criatura se joga em cima de Sasha, mas a garota consegue escapar por pouco, e com muita habilidade, Annie e Mikasa finalizam os dois que haviam sobrado. Então finalmente, eles conseguem repor o gás dos equipamentos, e Marco quase desmaia de alegria. Jon ainda acha que não é qualificado para ser um líder, mas Marco o encoraja dizendo que ele não é forte, mas por conta disso entende como os fracos se sentem, e por isso consegue identificar a situação de cada um, sabendo o que deve ser feito. Todos saem da base com seus equipamentos carregados, então Mikasa observa o misterioso titã sendo devorado. Ela diz que se descobrirem os segredos da criatura, poderão sair dessa situação desesperadora. Reiner concorda e diz que eles deveriam salvar o titã para preservá-lo, e Annie comenta que essa criatura será mais valiosa do que qualquer canhão, se ficar ao lado da humanidade. Até que Armin avista o espécime raro que havia matado Thomas e o titã misterioso se enfurece na hora, e morde a nuca do assassino de Thomas. Logo após isso, o titã desaba no chão e fica inconsciente. Jon fala que a criatura havia ficado sem forças, e que eles deveriam ir embora de lá. Então surpreendentemente, Eren começa a sair da nuca do titã, deixando Mikasa emocionada e indo correr abraçar o seu irmão adotivo. A garota começa a chorar ao perceber que o coração de Eren está batendo. Armin também se emociona, e fica surpreso com o fato do braço de Eren ter se regenerado, já que ele havia perdido quando foi mordido pelo titã. Então acabamos com um mistério no ar. Fala galera! Vocês ficaram surpresos quando Eren saiu da nuca do poderoso titã? Gostaram da incrível cena em que Mikasa se move em alta velocidade enquanto finaliza as criaturas? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em um mundo onde é impossível chegar ao chão e mascarados lunáticos começam a te perseguir incansavelmente, o que você faria? Quer saber o que Yuri está fazendo para sobreviver nesse mundo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.